O Corujão não acabou. O Corujão de sexta-feira do Vozes Humanas do Enem, tá vendo? Tem continuação aqui agora, beleza? Tamo junto porque lá tinha um tema de redação que eu ia exemplificar para vossas senhorias. Fiquei, de fazer isso. Promessa é dívida, estamos aqui, deixa o seu like. Não te custa nada, é importante pra caramba pra nós. Por favor, inscreva-se se você não é inscrito. E vamos lá ver como é que ficou o nosso texto, né? Então o tema era o seguinte, pessoal. Desafios para a formação de leitores proficientes no Brasil, tá? Na descrição do vídeo tem um material, inclusive, com outras propostas, né? Modelo Enem, e com os textos já prontos para exemplificar essas propostas, ok? Clica lá, vê como é que ficou, comenta se você teve alguma dúvida, porque ainda dá tempo, né? Se você tem dúvida, se você gostou, não gostou, se você utilizaria alguma outra coisa, ajuda aqui a gente a ter uma noção, uma visão, né, de como que essa proposta pode ser também colocada em prática a partir do seu ponto de vista. Desafios para a formação de leitores proficientes no Brasil, Vozes Humanas no Enem 2024. Pessoal, então eu planejei assim, a introdução tem 3 partes, não é? Então na segunda parte, sempre a apresentação da frase temática com o problema que você vai tentar solucionar, apresentar a proposta de intervenção, né? Então, na introdução, apresente isso para o leitor, não é hora de argumentar, é só ilustrar mesmo que esse problema existe e você vai falar sobre ele. Faça isso na segunda frase. E na segunda frase, então, traga o máximo possível da frase temática mesmo, né? Não copia, não precisa. Se quiser também, uma sequência ali, não tem problema, mas né, não é texto motivador. Mas assim, apresente o problema, né? De alguma forma, para você não fugir disso. Belezinha? Então, desafios para a formação de leitores proficientes. Você vê que leitores proficientes aqui não diz respeito apenas à leitura de obras literárias, né? Não é leitura no sentido... É leitura proficiente. O que significa isso, né? Uma leitura produtiva, uma leitura que demonstre competência mesmo por parte do leitor, que significa você ler o que está no texto, entender as referências extratextuais, ou se não dialogar com essas referências, usar aquele texto para você transformar o seu ponto de vista, ou se não até, de repente, formular um ponto de vista sobre alguma coisa, usar o texto como base de dados, né, como base de exemplificação, quer dizer, é você ler, interpretar o texto de maneira adequada, ter proficiência, ter competência, ter habilidades específicas para a leitura, que tem a ver com leitura também de obras, sem dúvida nenhuma, né? Exatamente por isso que eu planejei assim. Vou começar com a menina que roubava livros, Marcos Uzak, beleza? Depois eu vou apresentar o tema e o problema e vou dizer que o problema existe, né? Que a gente tem uma baixa proficiência de leitura no Brasil por causa de um sistema falho e das desigualdades sociais, né? Então fiz esse planejamento em 3 partes, né? Primeira frase vai ser a menina que roubava livros, a segunda apresentação do tema problematizado e a terceira os 2 pontos da tese que eu vou trabalhar. Como que eu planejei meu desenvolvimento 1, sistema educacional falho? Primeira coisa é afirmar esse tópico, né? Dizer assim, de início é importante ressaltar que o marcador 1 contribui para o problema X, não é? Aí eu vou provar. Como é que eu vou provar? Os textos motivadores, um deles, se não me engano o texto 2 ou 3, agora não lembro, trazia dados da Unesco sobre uma questão importante no Brasil, né? Dizem respeito à quantidade de alunos no 9º ano que são proficientes em leitura, no caso cerca de 30% para ser mais exato. Como consequência disso, a gente vai ter pessoas que têm sempre empregos com baixa qualificação, portanto baixa remuneração. Pior do que isso, são pessoas que não têm um senso crítico apurado, né? Um senso de profundidade dos problemas ao seu redor que seja mais amplo, né? Não rola, não existe. Isso se você não for um bom leitor, é claro, né? Então, para ter senso crítico, tem que ler primeiro, é importantíssimo, por isso que eu sempre falo no curso, né? E o ano que vem a gente vai trabalhar mais pesado nisso, com a disponibilização de mais materiais, né? Belezinha? A gente vai ter material para uma modalidade do Vozes Humanas, né? Uma modalidade específica, várias outras atividades. A gente está planejando tudo para ficar redondinho para 2025, mas tem que ler muito, né? Não é assim, não é aquela leitura que vai ser cansativa, que vai te esgotar, não é nada disso, mas são leituras importantes para você perceber o que está rolando no mundo ao teu redor, e até associar com o repertório, né? Tipo filosofia, sociologia, que
que são elementos, história, né, coisas que já aconteciam, que acontecem hoje, mas que aconteciam desde muito tempo atrás. E sobre as quais já se pensava, né, muita gente já se debruçou para pensar. Como repertório, Gilberto de Menstein, né, Cidadão de Papel. Gilberto de Menstein afirma que no Brasil a legislação existe, né, a Constituição está ali, bonita, escrita no papel, mas não é colocada em prática para uma boa parte da população brasileira. Então, o que tem a ver com uma questão aqui de proficiência em leitura, né? É porque proficiência em leitura, ela diz respeito a um direito básico, que é o direito à educação. O outro tópico é a desigualdade social, né? Vou falar que, além disso, o marcador 2 colabora também para o problema que está sendo discutido, o problema X. Qual que é a prova de que a desigualdade social também colabora? O ensino de qualidade que vai proporcionar proficiência em leitura, ele é restrito, é reduzido para uma parte da população brasileira que tem condições de pagar por esse ensino, né? Quer dizer, um ensino privado que não custa barato, beleza? Como repertório, Milton Santos, Cidadanias Mutiladas. No Brasil, muitos cidadãos têm seus direitos extirpados, né, mutilados, porque não conseguem acessar tudo. O Brasil não é democrático nesse sentido. Qual que vai ser a consequência disso? Ciclo de desigualdade se mantém, né? Porque a gente não vai ter bons leitores, não vamos ter pessoas criativas, pessoas que conseguem lidar com a elaboração de conhecimento, apenas pessoas que ou reproduzem o conhecimento ou trabalham com coisas bastante rasas, né, que não necessitam tanto assim de raciocínio crítico, e a gente vai ter manutenção do ciclo de desigualdade se estabelecendo aí. Ok? Então é isso. Aí, com base nesses tópicos aí, a gente vai falar da proposta de intervenção. Eu penso assim, o que vai ser feito, como vai ser feito e para quê? São os 3 primeiros elementos que tem que aparecer. E tem que aparecer todos pelo menos uma vez cada um, viu, pessoal? Não é optativo, é obrigatório. Você não pode colocar só uma ação. Por isso deve ser feita tal coisa, o governo deve fazer tal coisa e fechou. Existe uma elaboração, por isso que o projeto é importante pra caramba, né? Então eu pensei assim, o que vai ser feito? Implementar planos de leitura nas escolas. Como? O que vai viabilizar esses planos? Né? Oficinas semanais associando leitura a todas as áreas do conhecimento. Qual é a finalidade? Construir habilidade de interpretação, né? Leitores efetivamente proficientes. Quem que faz isso? Ministério da Educação. Detalhamento. Explica melhor o Ministério. Abre aquele aposto, né? Responsável pela formação plena dos estudantes. Como que ficou o texto? Vamos ver como é que ficou o texto. Lembrando que tinha lá a menina que roubava livros primeiro, né? E por aí vai, certo? Aí vou desenvolvendo ali meu texto. Em 3 partes, a introdução, né? A obra Menina que Roubava Livros, de Marcos Zuzak, apresenta Laisel, a protagonista que usava a leitura como forma de sobrevivência em meio à Segunda Guerra. Fora do universo literário, no entanto, o painel da proficiência em leitura não é dos melhores no Brasil da atualidade, dados os desafios que se impõem entre a educação e a formação de leitores. Para ampliar a proficiência em leitura no país, é preciso verificar como as lacunas educacionais e a desigualdade social atuam como empecilhos. A priori, vale ressaltar que o sistema educacional tem sido falho no impulsionamento da capacidade de leitura e de interpretação. Segundo o jornalista Gilberto de Menstein, muitos brasileiros são cidadãos de papel, visto que seus direitos constitucionais, embora registrados, não se efetivam. Nesse viés, quando são observados dados da Unesco, os quais apontam apenas 1/3 dos estudantes de 9º ano no país como leitores proficientes, verifica-se que a educação não chega a todos da mesma forma, o que configura inconstitucionalidade. Desse modo, a autonomia que a educação deve oferecer aos jovens não se realiza, impactando empregos de pouca qualificação e indivíduos sem senso crítico da própria realidade. Então você vê que eu afirmo, né, o primeiro tópico, depois coloco o Gilberto de Menstein aqui, depois provo com os dados da Unesco, que eu tinha dito que ia usar, e coloco no fim a consequência, né? Desenvolvimento 2. Além disso, as disparidades sociais afastam os mais vulneráveis do contato com a leitura produtiva. Na visão do geógrafo Milton Santos, as cidadanias de muitos brasileiros são mutiladas, pois muitas necessidades sociais não são oferecidas de modo democrático. Nesse sentido, torna-se relevante considerar que a parcela da população que tem condições financeiras
de acessar ensino privado de qualidade, bem como de adquirir livros, concentra o poder da interpretação do mundo pelas letras. Por conseguinte, os ciclos de pobreza e desigualdade se fortalecem, já que o domínio da proficiência em leitura é requisito para a melhora das condições socioeconômicas. Proposta de intervenção, né? Vou construir o tópico, depois vou colocando os elementos. Portanto, a educação e a desigualdade social são fatores a serem considerados para a ampliação da capacidade plena de leitura no país. Nesse sentido, cabe ao Ministério da Educação, responsável pela formação dos jovens estudantes no país, implementar plano de leitura nas escolas brasileiras. Você observe que até agora, Ministério da Educação, que é o agente, detalhamento, né, responsável pela formação dos jovens estudantes no país, depois a ação, implementar plano de leitura. Então teve 3 elementos que já apareceram. Está faltando o modo e meio e a finalidade. Essa ação será realizada por meio de oficinas, as quais associam a leitura a todas as áreas do conhecimento. Modo e meio já foi, né? A fim de construir habilidades interpretativas, acabei de colocar a finalidade, já tem todos os elementos aqui. Ademais, o governo deve disponibilizar bolsas de assistência a famílias que não têm condições de comprar livros, com base no desempenho acadêmico dos estudantes de baixa renda. Beleza, vou fazer um desfecho agora. Dessa forma, a leitura proficiente não só será um fator de sobrevivência, como também de transformação social, fazendo aquela conexão com o repertório que eu tinha utilizado, ok? Beleza, maravilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, vê se você gostou, se teve dúvida, né? Manda aí pra gente saber.